Olá, eu me chamo Andressa Águida, eu tenho 42 anos, eu sou uma mulher com albinismo e com deficiência visual. Venho aqui compartilhar a minha breve história de vida com vocês. Na minha infância, até os 9 anos de idade, a minha carteira ela ficava em cima do tablado, que segundo os professores diziam era para eu enxergar melhor. Mas na verdade eu me sentia ainda mais exposta do que a minha cor albina me fazia ser. E isso fez com que eu também me tornasse uma pessoa muito tímida. Eu digo hoje, né, que essa ficar no tablado foi a minha primeira performance artística, porque na verdade eu me sentia um enorme pavão branco em exposição. Então hoje para mim eu levo isso com a maior graça. E com 9 anos eu criei coragem, cheguei para a professora e falei que eu queria sentar junto dos colegas, que não adiantava eu ficar ali em cima do tablado, que aquilo não funcionava para mim, eu continuava sem enxergar a letra na lousa. E na adolescência eu tive muita revolta por conta da visão, eu não entendia por que eu enxergava tão pouco. E eu me sentia muito excluída também, porque, por exemplo, nos times de educação física, eu sempre era a última a ser escolhida, eu não era boa em nenhum esporte coletivo, e eu tinha notas de caderno, e eu não conseguia copiar a lousa, eu tinha que levar caderno para casa. E, e aí, tipo assim, a escola que duraria 4 horas, para mim durava 6 horas, porque eu chegava em casa, ficava mais 2 horas copiando matéria do caderno. Então, foi uma fase bem difícil, bem reflexiva para mim, no sentido da revolta. E aí, com 16 anos, eu tive um estalo. Eu me via, eu olhei para o espelho e me via assim, falei, gente, eu nasci albina, eu fui uma criança albina, eu era uma garota albina e provavelmente eu seria uma adulta albina e uma idosa albina. Então, assim, vai, aceita que dói menos, porque é isso, né? Não tem como eu fugir dessa condição. E parece que partindo desse estalo eu comecei a ter um outro olhar para essa questão da minha visão mesmo, da pouca visão que eu tinha. E aí eu estava entrando no ensino médio, eu lembro que eu comecei a lidar com isso com mais naturalidade. Eu falava para os professores copiarem a matéria na lousa e irem falando em voz alta o que eles estavam copiando para eu poder acompanhar. Eu cheguei a pedir para o professor para eu poder ir seguindo ele. Eu sentava no tablado, no chão e ficava copiando, assim, ficava olhando. E eu era a única aluna que tinha essa liberdade de circular pela sala de aula. Eu lembro que tinha um colega que me chamava de nômade. E hoje eu penso assim, eu falo, gente, né? Porque ninguém pode levantar, assim, fazer qualquer movimento diverso dentro da sala de aula. E eu tinha essa liberdade de me deslocar pela sala de aula. E eu era encantada pela lâmpada, né? Pela energia elétrica. Eu achava tão mágico aquilo de ligar o interruptor e a lâmpada acender que eu queria estudar isso. E aí eu fui fazer engenharia elétrica e na faculdade eu lembro que havia um professor que ele olhava para mim e dizia assim: eu não entendo como alguém quer aprender algo sem copiar nada. E eu olhava para ele e dizia assim: pois eu quero e eu vou. E segui cursando a faculdade. E durante a faculdade eu também enfrentei aquilo que hoje é chamado de bullying. Na época eu não tinha a menor ideia disso. Eu era alvo de piadas preconceituosas e tal, e aquilo me entristecia bastante, né? Eu era uma das poucas mulheres também na sala de aula e eu não sabia lidar com isso, né? Eu ficava triste em diversos momentos, chorava bastante também. E ao mesmo tempo foi me dando outro estalo, né, de olhar para mim e falar assim, por que eu tava, né, ali, né? E eu lembrei porque eu tava, porque eu queria muito conseguir um trabalho na área técnica, um estágio na área técnica. E aí eu vi que eu precisava mudar o foco, né? Em vez de olhar para tudo aquilo que eu estava passando, eu tinha que focar na busca desse estágio
porque eu precisava, na verdade, buscar esse espaço agora pela mulher que eu era e que queria, sim, trabalhar na área técnica. Até que eu consegui. Quando eu me formei, eu estava formada e eu estava desempregada. E eu saí, bastante, foi uma fase bastante estressante, a época, o final da faculdade. E aí eu vi que eu precisava entrar numa academia de ginástica, esparecer. E eu começo a praticar atividade, a me socializar, e foi um momento muito feliz da minha vida. E eu fico apaixonada por corridas de rua, eu começo a participar de várias corridas e tudo mais, e a minha paixão estava nessa área de corrida. E no ano seguinte eu encontro um coral cantando na rua, fico apaixonada por aquela abertura de vozes e eu resolvo buscar um coral para eu cantar. E aí eu entro no Coral USP e vem o desafio, né, de ler partituras. As letras todas eram minúsculas e eu vi que eu tinha que usar lupa, eu tinha que usar outros recursos, tinha que escrever a letra em casa, a letra num tamanho maior na partitura para poder acompanhar. E eu vi que o desafio era decorar aquilo tudo para eu poder acompanhar o que estava sendo feito com o coral. E eu era muito apaixonada por cantar, assim, eu sempre gostei muito. A música, ela sempre foi algo presente na minha vida, desde a infância. Desde a infância com o Walkman, me acompanhava para cima e para baixo, até na escola. E, enfim, eu vi, e com os anos de coral, eu fui adquirindo uma memória auditiva e, de repente, eu vi que eu não precisava mais das partituras, porque eu aprendia numa velocidade imensa tudo aquilo que era passado e a partitura passou a ser uma coisa secundária para mim. E, bom, durante a academia, nesse meio tempo, né, eu observo uma aluna agradecendo o professor por tudo que... O professor de educação física, por tudo que ele fez por ela, que ele tinha mudado a vida dela. Era uma conversa básica, assim, mas eu acabei escutando, mas aquilo foi marcante e guardei comigo, né? Eu ainda estava desempregada, eu estava buscando um emprego na área de eficiência energética, que era uma área que eu queria muito, mas eu não tinha experiência alguma. Eu fiquei durante um ano mandando currículo, até que uma empresa me contratou. E o meu chefe, eu lembro que ele falou para mim que ele resolveu me dar uma chance porque ele tinha recebido tantos currículos meus que ele resolveu que eu merecia uma chance. E bem, com 25 anos, eu fiquei sabendo que, na verdade, eu não enxergava mal. Na verdade, o que eu tinha era deficiência visual. E eu fui descobrir isso com 25 anos. E a pessoa falou para mim, vai atrás de benefícios, você tem benefícios a seu favor. Era uma colega do coral, ela é ortoptista, então ela entendia do que eu tinha nos olhos. E acho que eu é que não entendi o que eu tinha nos olhos. Eu não tinha consciência do que era deficiência visual. Para mim, deficiência visual era ser cego e eu era autônoma assim para fazer muitas coisas. Eu não dependia de ajuda, né? E então fui atrás dos meus direitos, consegui bilhete especial, eu vi que eu tinha direito a telelupa, comprei a um preço acessível, inclusive usando o laudo médico e tudo mais. E entrei num novo universo, que era esse de entender, né, esse universo da deficiência, né. E com 27 anos, né, eu estava ainda nessa empresa de eficiência energética, só que aí veio o tal do pé na bunda. E foi na véspera do meu aniversário. Eu falo que esse é o inferno astral, para quem não acredita, ele existe. E eu fui demitida porque, segundo meu chefe, como eu não tinha carteira de motorista, eu dava muito gasto para a empresa e tal, e enfim, ele me desligou do projeto numa sexta-feira e disse que na segunda-feira eu nem precisava mais comparecer na empresa. Eu me senti muito triste, aí foi a primeira vez que realmente eu me senti discriminada, amassada, que nem um papel velho e jogada no lixo. Foi essa sensação. E eu fiquei durante 3 meses desempregada, desesperada. E eu lembro que na época eu cheguei a fazer uma viagem com uma amiga
eu fui para a Bahia e eu pude conhecer uma associação de pessoas com albinismo na Bahia, que chama APALBA, e eu tive contato também com o fundador dessa associação, que era o Anderson, e eu conheci muitas pessoas que, para mim, ficaram marcadas como exemplos de luta, de determinação na busca por direitos das pessoas com albinismo, por direitos humanos. E eu fui entendendo o que era isso, né? Porque, voltando um pouco da história, em 2004, com as redes sociais, eu resolvi buscar comunidades com albinismo e tal, né? Porque eu só conhecia eu e meus 2 irmãos com albinismo, e o objetivo primeiro era socializar, conhecer outras pessoas com albinismo, mas depois que eu conheci a Palba, eu vi que o objetivo era a gente trazer visibilidade para o albinismo, e eu lembrei que eu só descobri a deficiência visual com 25 anos, eu falei, poxa, se eu já fazendo uma faculdade não tinha acesso a esse tipo de informação, imagina quem não tem o estudo, quem não tem a informação. Então eu fiquei muito sensibilizada em compartilhar informações mesmo acerca dessa questão do albinismo, né? Bom, enfim, voltei da Bahia, eu estava desempregada ainda e passou um tempo, consegui arrumar um novo emprego, foi o meu melhor emprego na engenharia elétrica. E só que eu estava determinada a ressignificar minha vida. A engenharia, ela tinha me trazido muitas coisas boas, mas também muitas coisas difíceis e pesadas, né? E aí eu resolvi que eu queria ressignificar minha vida, que eu queria mais respeito, mais humanidade e que, na verdade, eu sentia que faltava um pedaço, assim, eu via minha vida como uma pizza incompleta. Aí eu lembrei-me da situação que eu acompanhei na academia de ginástica, do professor que estava conversando com aquela aluna e me deu um estalo que, na verdade, o que eu deveria estudar ou buscar fazer para ressignificar minha vida seria a educação física. Só que para eu voltar a estudar, isso teria que acontecer através da universidade pública. E assim, como eu estava trabalhando, eu falei, bom, enquanto eu estou trabalhando, eu vou estudar para passar na universidade pública. Aí chegou a FUVEST, prestei. Falei, um dia eu vou passar, eu vou estudando até passar. E de repente, eu passo em penúltimo lugar na primeira lista. E aí eu lembro de ter ido conversar com a minha chefe e ela me disse, olha, Andresa, o pior sentimento na vida é o sentimento de não tentar. E eu acho que você tem que ir e se lançar nisso. E eu resolvi que eu realmente ia fazer. E lembro dos colegas com albinismo dizendo para mim assim, amiga, a gente odeia a educação física. O que você está fazendo na educação física? E só que a minha intenção era mudar mesmo de rumo, assim, né? E eu lembro que com a educação física eu descobri a corporeidade e a falta dela também em mim. E descobri sobre a falta de vitamina D. E eu estava realmente muito empolgada. Eu era uma adolescente descobrindo na universidade. Eu era uma adolescente de 28 anos. E agora com telelupa na universidade. E eu me inscrevia para dar aula em tudo quanto é monitoria. E eu me vi dando um salto olímpico de um salário de R$3.000 por mês na engenharia para um salário de R$30 por mês dando aula de alongamento. E aí fui para outras áreas, ginástica, laboral, natação, ginástica para adultos, para idosos. E de repente eu me via num parque aberto, assim, dando aula para 70 pessoas. E acho que nem eu acreditava quanta eficiência havia em mim, assim. E eu sendo essa lâmpada incomum, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um amigo artista, ele me incentivava a fazer tudo quanto é workshop relacionado a corpo, movimento, e ele me incentivava a pensar também coisas artísticas, né? Porque ele falava que eu era uma pessoa incomum na sociedade, né?
e que eu podia juntar tudo isso e pensar algo artístico. E realmente eu comprei essa ideia e ele junto comigo, né, foi me ajudando também, eu fui pensando, fui amadurecendo uma ideia e nasceu meu primeiro projeto artístico, que é o Percebendo. Eu desenvolvi ele no Centro Cultural São Paulo e desde então, fazem 10 anos que eu nunca mais parei de fazer ações artísticas, assim, de criar coisas, pensar coisas artísticas. Eu me tornei artista. Lembro de, enquanto eu escrevi esse projeto em 2013, eu lembro desse colega mesmo, eu coloquei a palavra artista e ele falou assim, nossa, mas artista aí também não, porque você não é artista ainda. E hoje eu me vejo assim fazendo tantas coisas artísticas, tanto na área de dança, como na área de música, como na área de audiovisual. Vejo os meus sobrinhos me tratando como artista. Então, isso é algo muito realizador, assim, poder dizer que eu posso viver das artes, né? E eu não sou uma projetista de engenharia, mas sou uma projetista artista. E da educação física eu trago a corporeidade, né? Ela está presente em tudo que eu faço nas minhas ações artísticas. E dentro do albinismo, em 2004, com o surgimento das redes sociais, eu comecei a buscar redes sociais, assim, através do Orkut, que era a primeira rede social no Brasil. Comecei a buscar redes sociais que falavam de albinismo, só achei grupos preconceituosos, que falavam coisas horríveis a nosso respeito, à nossa imagem, e resolvi criar uma comunidade que eu chamei de Albinos do Meu Brasil. E, enfim, as coisas foram acontecendo, encontros foram acontecendo. E hoje eu acredito que o albinismo ele veio para trazer essa tipa múltipla com a qual eu me identifico, onde para ser branco é preciso misturar as cores, porque branco é a mistura de todas as cores, né? E eu acredito que dessa mistura de cores eu faço arte como artista performática, faço música nos hospitais e hoje eu sou arte. E o meu ativismo no albinismo, ele acontece muito fortemente através da arte.